e ações espíritas, vamos reproduzir os trechos mais expressivos, nos quais se verá que os dons mediúnicos, e não quaisquer formalismos e práticas litúrgicas, eram o veículo por excelência da instrução doutrinária e iniciática, por eles se operando a efusão iluminadora do Espírito, da qual beneficiavam não somente os seus portadores, mas a coletividade dos crentes. Eis em que termos, nos capítulos 12 e 14 de sua mencionada epístola, se exprime Paulo a esse respeito. Ora, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que os sejais ignorantes. Sabeis que, quando eras gentios, concorrieis aos ídolos mudos, conforme eras levados. Pelo que vos faço conhecer que ninguém falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito, e é a diversidade de ministérios, e um mesmo é o Senhor, e é a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé, no mesmo Espírito, a outro dons de curar, em um só Espírito, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversidades de línguas, mas todas estas coisas opera só um e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. 7, 1 a 11. Não está aí, com insofismável clareza, uma classificação das diferentes mediunidades, quais se tem revelado em nossos dias, inclusive o precioso dom do discernimento de espíritos, com a circunstância, que o apóstolo põe de relevo, de só se poder com segurança exercer esse, como todos os dons, pela suprema ação do Espírito Divino. Porque os primeiros cristãos praticavam, como nós, a comunhão ostensiva com os Espíritos e necessitavam ser esclarecidos e orientados, particular, quanto ao discernimento dos bons e maus espíritos, a fim de se não tomarem frutuosa essa comunhão. De como se devia proceder nas assembleias dos crentes para proveito, assim doutrinou o grande apóstolo. Segui a caridade, contudo aspirai aos dons espirituais, porém sobre todos ao da profecia, porque o que fala em língua, não fala a homens, senão a Deus, pois ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios, porém aquele que profetiza, fala a homens para edificação, exortação e consolação. Aquele que fala, em língua, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Ora, quero que todos vós tenhais o dom de línguas, porém muito mais que profetizeis, maior é aquele que profetiza do que aquele que fala em línguas, a não ser que também ele as interprete, para que a igreja receba a edificação. 14, 1 a 5. E mais adiante, 26 a 33. Pois que haveis de fazer, irmãos, quando vos congregais, se cada um de vós tem o dom de compor salmos, tem o de doutrina, tem o de revelação, tem o de línguas, tem o de as interpretar, faça-se tudo isso para edificação. Ora, se algum tem o dom de línguas, não falem senão dois ou, quando muito, três, e um depois do outro, e haja algum que interprete o que eles disserem. E, se não houver intérprete, estejam calados na igreja e não falem senão consigo e com Deus. Pelo que toca, porém, aos profetas, falem também só dois, ou três, e os mais julguem o que ouvirem. E, se nesse tempo for feita qualquer revelação a algum outro dos que se acham assentados, cale-se o que falava primeiro. Porque vós podeis profetizar todos, um depois do outro, para assim aprenderem todos e serem todos exortados ao bem, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porquanto Deus não é Deus de dissensão, senão de paz, como eu também o ensino em todas as igrejas dos santos.
Decorridos poucos séculos, essas práticas salutares, criteriosamente observadas, que mantinham vivazes as relações dos crentes como o mundo invisível, donde fluíam, como o perpétuo rejuvenescimento, as inspirações, os esclarecimentos, numa palavra, a iluminação mental das comunidades cristãs, haviam sido eclipsadas por um cortejo de cerimônias litúrgicas, de abluções, atitudes e gestos, tão do agrado da eminente autora do cristianismo esotérico, mas que, por nossa parte, no ponto de vista da espiritualidade que deverá ser conservada sempre aos primitivos ensinamentos, outra coisa não representam senão uma astuciosa interferência do anticristo, empenhado em deturpar e tornar, quanto possível, infecunda a mensagem do Senhor Jesus. Compraz-se a senhora Annie Besant em justificar e aplaudir a adoção de tais práticas e cerimônias cujas similitudes senão identidade com as de outras antigas religiões se acha demonstrada nas obras de mitologia comparada, que menciona, e invoca o testemunho, entre os de outros padres da Igreja, de Justino Mártir, no sentido de reconhecer essa identidade, apreciada contudo por este de um ponto de vista invertido, que vamos analisar. Em nossos dias, observa ela, nenhum cristão, a menos que seja letrado, pretenderia sustentar que os símbolos, cerimônias e ritos cristãos católico-romanos, deveria, ela dizer, são únicos. Entre as pessoas sem instrução ainda vemos a fé ingênua emparelhar com a ignorância dos fatos. Fora dessa categoria, porém, nenhum cristão, mesmo o mais fervoroso, nega que o cristianismo apresenta muitos pontos comuns às mais antigas religiões. Sabe-se ademais que, nos primeiros séculos depois de Jesus Cristo, essas semelhanças eram reconhecidas por todos e que a mitologia comparada à moderna outra coisa não faz senão repetir, com maior precisão, o que era universalmente admitido na primitiva Igreja. Tal foi, realmente, o trabalho pertinaz, coroado de êxito, do espírito maligno, introduzir no cristianismo práticas e cerimônias que eram visceralmente estranhas à sua índole e que jamais estiveram no pensamento do seu divino instituidor, desse modo criminosamente deturpado. Justino Mártir, por exemplo, acrescenta a senhora Annie Besant, não se cansa de citar as religiões do seu tempo e, se um adversário moderno do cristianismo quisesse reunir um grande número de casos em que a doutrina cristã é idêntica das religiões mais antigas, não poderia acompanhar melhores guias que os apologistas do segundo século. Cita ele os ensinos, as narrativas, os símbolos pagãos e se baseia no próprio fato de sua identidade em relação aos do cristianismo, para mostrar que não se devem rejeitar levianamente esses últimos como inadmissíveis. Os autores, diz Justino Mártir, que nos transmitiram os mitos dos poetas, não fornecem provas aos moços que os estudam. Vamos, por nossa parte, demonstrar que são eles devidos à inspiração de maus demônios e destinados a iludir e transviar a raça humana. Porque, tendo ouvido proclamar pelos profetas a vinda do Cristo e o castigo pelo fogo, dos ímpios, fizeram esses demônios aparecerem certos homens sob o nome de filhos de Júpiter, esperando com isso dar a impressão de que o que se diz do Cristo mais não é que um maravilhoso conto do mesmo gênero das narrativas dos poetas. Para falar verdade, os demônios, tendo ouvido o profeta prescrever essas abluções, inspiraram aos que penetram em seus templos, para oferecer libações e holocaustos, a ideia de se aspergirem do mesmo modo. Induziram também os seus fiéis a se lavarem inteiramente ao subir do templo. Os maus demônios a imitaram, a ceia, nos mistérios de Mitra e prescrevem a celebração de um rito análogo. Por minha parte me ponho a rir descobrindo o péssimo disfarce com que os espíritos malignos encobriram as divinas doutrinas do cristianismo, com o fim de afastar delas os outros homens. O contrário, observaremos por nossa vez, teria percebido esse Justino,
se lhe não obliterasse o senso analítico a solidariedade que a sua condição de sacerdote o induzia a manter com a forma deturpada que fora impressa ao cristianismo. Porque, de fato, como temos sustentado, tanto que se encerrou o ciclo das perseguições e a doutrina do Cristo entrou a ser organizada como religião formalística, o espírito maligno, que vinha promovendo esse transviamento de sua primitiva forma, exclusivamente espiritual, exceção apenas da cerimônia simbólica da ceia, posterior contudo ao período apostólico, pois que ela não há referência nem nos Atos nem nas epístolas de Paulo, continuou em sua obra pertinaz, sugerindo a adoção de ritos que a identificassem, materializando-a, com outras antigas religiões, do mesmo modo transviadas, como assinalamos, do espírito e da forma da primitiva mensagem, que lhes dera origem. Como prova dessa identidade compraz-se a senhora Annie Besant em recordar na sua obra, entre outros fatos, o do nascimento e o do sacrifício do Divino Mestre, celebrados, segundo as comprovações da mitologia comparada, nas mesmas datas que os de outros heróis divinos. Que prova isso, entretanto, senão que tem sido a mesma para todas a fonte oculta inspiradora de tais simbolismos e comemorações. Discorrendo, com efeito, acerca do Cristo mítico, mostra ela a coincidência daqueles fatos e os do Deus solar, cuja vida laboriosa ocupa os 6 primeiros meses do ano solar, sendo os últimos 6 um período de proteção e de conservação gerais. Nasce ele sempre no solstício de inverno, depois do dia mais curto do ano, à meia-noite, em 24 de dezembro, quando o signo da Virgem se eleva no horizonte. Nascido no momento em que esse signo aparece, é sempre dado à luz por uma virgem, que conserva a sua virgindade após o nascimento do menino solar, como o vírgo celeste permanece intacto e pura quando, nos céus, dá nascimento ao sol. O menino é fraco e débil como um recém-nascido, vem ao mundo quando os dias são curtos e as noites mais longas. Estamos ao norte do Equador, sua infância é rodeada de perigos e, de começo, o reino das trevas é muito mais longo que o seu, sobrevive, não obstante, a todos esses perigos que o ameaçam, e o dia se vai alongando à medida que se aproxima da primavera, chega finalmente a ocasião de sua passagem, a crucificação, cuja data varia todos os anos. Certos escultores representam o Deus solar rodeado pelo círculo do horizonte. A cabeça e os pés tocam o círculo ao norte e ao sul, as mãos estendidas o tocam a leste e a oeste. Foi crucificado. Depois ele se eleva triunfante e sobe ao céu, faz amadurecer o trigo e a uva e dá a própria vida para lhes formar a substância e, com eles, o corpo de seus adoradores. O Deus nascido ao alvorecer de 25 de dezembro é sempre crucificado no equinócio da primavera e dá sempre sua vida para nutrir o corpo de seus adoradores. Tais são os caracteres mais salientes do Deus solar. A data do nascimento é fixa, a da morte é variável, fato que se torna mais significativo quando consideramos que a primeira corresponde a uma posição solar fixa e a segunda a uma posição variável. A Páscoa é uma festa móvel, calculada conforme as relativas posições do Sol e da Lua. Seria impossível fixar por essa forma periodicamente o aniversário de um sucesso histórico, ao passo que é o modo naturalíssimo, ou melhor, inevitável de calcular uma festa solar. Essas datas variáveis não se referem à história de um homem, mas ao herói do mito solar Pagus. 163 e 164. Tem indubitavelmente razão a senhora Annie Besant nesse arrazoado, com que esclarece e demonstra a perfeita similitude entre essas fases e comemorações e as da vida do Cristo, tais como foram adotadas pela Igreja Romana. A prova está, por exemplo, em que, tendo o sacrifício do Divino Mestre ocorrido em uma data historicamente conhecida, 14 de Nisan, do calendário hebraico, correspondente a 3 de abril, não é nesse dia que o comemora a Igreja, mas em data variável, calculada, com a Páscoa,
de acordo com as relativas posições do Sol e da Lua, desse modo subordinando a figura do Senhor Jesus aos mesmos simbolismos do mito solar e, o que é mais grave, permitindo aos críticos, inspirados na mitologia comparada, pôr em dúvida sua existência histórica. A culpa, todavia, desse procedimento não é lícito atribuir senão à Igreja Católica, nisso como em tantas outras coisas obediente às sugestões do Anticristo. A Igreja cristã, verdadeira e primitiva, cujas tradições e práticas, puramente espirituais, importa restabelecer, espiritualizando-as ainda mais, nada tem que ver com essas complicações posteriores. Somente ela podendo ser legitimamente considerada fiel depositária do pensamento e da doutrina do Mestre. O mesmo sucede com o Natal do Senhor Jesus, a cujo respeito a Sra. Annie Besant reproduz. Pags. 166 e 167. O trecho seguinte da obra T.H. Agreat-Lau, A Grande Lei, de Williamson, o qual se inspira, a seu turno, em Egyptian Belief, Crença Egípcia, de Bonwick. Todos os cristãos sabem que o 25 de dezembro é atualmente a festa reconhecida como do nascimento de Jesus. Poucas pessoas, entretanto, sabem que nem sempre foi assim. 136 datas diferentes, disse, foram escolhidas por várias seitas cristãs. Lightfoot coloca esse evento em 15 de setembro, outros em fevereiro ou agosto. Epifânio menciona duas seitas, uma das quais celebrava o Natal em junho. A questão foi definitivamente regulada pelo Papa Júlio I em 337 após J.C. e S. Crisóstomo, escrevendo em 390, diz, em Roma esse dia, isto é, 25 de dezembro, acaba também de ser escolhido como o do nascimento do Cristo, a fim de que, ocupados os pagãos com suas cerimônias, as Brumália, em honra de Baque e Quibu, possam os cristãos celebrar seus próprios ritos sem serem molestados. Gibbon, em A Decadência e Queda do Império Romano, diz também, os romanos, cristãos, tão ignorantes como seus irmãos relativamente à data de seu nascimento, o do Cristo, escolheram para o festejar solenemente o dia 25 de dezembro, ocasião das Brumália do solstício de inverno, em que os pagãos celebram anualmente o nascimento do Sol. King, em Gnostics ANDT Romains, diz a seu turno, a antiga festa celebrada 25 de dezembro em honra ao nascimento do ser invencível e assinalada pelos grandes jogos no circo, passou depois a ser objetivada na comemoração do nascimento do Cristo, cuja data exata, como o confessam numerosos padres da Igreja, era então, como ainda hoje, ignorada. Em nossos dias, finalmente, na opinião do cônego Farrar, todo esforço por descobrir o mês e o dia da natividade é inútil. Não possuímos nenhum dado certo que nos permita determinar, mesmo de modo aproximativo, etc. Aqui uma observação é oportuna. Se a Igreja Católica fizesse empenho sincero em conhecer a verdade acerca da vida do Divino Mestre, em lugar de obscurecer, emaranhando em lendas míticas, de que nenhum proveito decorria para a aceitação de sua doutrina pelos homens e, por outro lado, se não houvesse perdido o contato com o seu espírito, não lhe teria sido impossível obter, por uma revelação direta, o conhecimento positivo do dia de sua vinda a este mundo, assim julgasse ele próprio de utilidade semelhante revelação. Não é isso, todavia, o que importa agora conhecer. Avizinha-se o tempo em que o Espírito de verdade nos ensinará todas as verdades. João 16, 13, pondo termo ao reinado da letra, que mata, e inaugurando a do Espírito, que vivifica. Divergimos, portanto, fundamentalmente da Sra. Annie Besant, quando pretende para o cristianismo o restabelecimento do ensino esotérico, a fim de atrair estudantes sérios e pacientes, mediante o que os discípulos dos mistérios menores se tornarão os candidatos aos grandes mistérios e, com a volta do conhecimento,
Será também restabelecida a autoridade do ensino, página 42. Tanto mais que esse retorno ao passado viria a fortalecer e prestigiar as velhas formas do culto que a Igreja Romana adotou e a autora do cristianismo esotérico preconiza e defende, como se vai ver das seguintes passagens que, para evitar demasiada e inútil extensão, nos limitaremos a reproduzir. Os sacramentos da Igreja cristã, diz ela, perderam indignidade e foram quase esquecidas as suas propriedades ocultas entre os cristãos que se separaram da Igreja Católica Romana, ao tempo da Reforma. O primeiro cisma que separou o Oriente do Ocidente, formando a Igreja grego-ortodoxa, de um lado, e a Igreja Romana, do outro, em nada enfraqueceu a fé nos sacramentos, que permanecem para essas duas grandes comunidades o laço desconhecido entre o visível e o invisível e santificam a vida do crente, do berço ao túmulo. Os 7 sacramentos do cristianismo abrangem a vida inteira, desde o batismo, que acolhe o fiel neste mundo, à extrema-unção, que marca a sua partida, foram instituídos. Não pelo Cristo, seja-nos lícito interromper a citação, para o frisar, mas por ocultistas, por homens que conheciam os mundos invisíveis. As substâncias empregadas, as palavras proferidas, os sinais feitos pelo oficiante, foram todos escolhidos com conhecimento de causa e combinados de modo a produzir certos efeitos pagos. 333 e 334. E adiante, depois de justificar o emprego de determinados sons, afirmando que em toda religião existem sons de caráter especial, denominados fórmulas de autoridade, fases pertencentes a uma língua particular e cantadas de um modo particular, denominadas mantras, sustenta, páginas 342 a 343. Esses mantras têm sido transmitidos de geração em geração e se compõem de palavras particulares que se sucedem numa certa ordem, cantadas de um certo modo. O seu canto produz o efeito de, por encadeamento das formas, despertar vibrações nos mundos físico e perfísico. Quanto maiores forem a ciência e a pureza do oficiante, mais elevados serão os mundos afetados pelo seu canto. Se os seus conhecimentos são vasto, enérgica a sua vontade e puro o seu coração, poderá ele dispor, mediante a recitação desses antigos mantras, de um poder quase ilimitado. É inútil, ainda uma vez, empregar uma língua única. Os mantras podem ser redigidos em sânscrito ou em qualquer outra língua escolhida por homens experientes. É a razão por que na religião católica romana o latim é empregado sempre nos atos de adoração importantes. Ele aí não desempenha o papel de uma língua morta que o povo não entende, representa nos mundos invisíveis uma força viva. O seu emprego não tem por objeto manter o povo na ignorância, mas despertar nos mundos invisíveis certas vibrações, impossíveis de obter por meio das línguas europeias ordinárias, a não ser que um grande ocultista lhes transmita sucessões de sons necessárias. Páginas adiante, ocupando-se do batismo e sustentando não somente a sua eficácia, mas a remota universalidade da sua adoção, a cujo propósito recorda que Williamson menciona textos demonstrativos de que o batismo era praticado no Egito, na Pérsia, no Tibete, na Mongólia, no México, no Peru, na Grécia, em Roma, na Escandinávia e entre os druidas, acrescenta com uma convicção, que seria pueril, se não exprimisse antes uma atitude mental em franco antagonismo com as realidades espirituais e humanas, tais como nulas faz conhecer um espiritualismo isento de superstições e de grosseiras materialidades. Página 355. Algumas das preces mencionadas são de extrema beleza. Suplico possa esta água celeste azul e azul clara entrar em teu corpo e nele viver. Suplico possa ela destruir em ti todas as coisas más e hostis que te foram dadas antes do começo do mundo. Ó menino! Recebe a água do Senhor do mundo, que é nossa vida. Ela lava e purifica,
possam essas gotas apagar o pecado que te foi transmitido antes da criação do mundo, pois que todos padecemos o seu império. Ainda sobre o batismo diz a senhora Annie Besant, aplaudindo o abuso praticado pela Igreja Romana, de ministrar as crenças, página 360. O hábito de batizar as crianças em tenra idade se estabeleceu gradualmente na Igreja. Com o tempo, a instrução, que de começo precedia o batismo, tornou-se a preparação para a confirmação, mediante a qual a inteligência, na plenitude de sua capacidade, renova as promessas batismais. A admissão de uma criança na Igreja é evidentemente lógica, desde que se admite que a vida humana transcorre simultaneamente em três mundos e sabe-se que o espírito e a alma vindos para habitar o corpo recém-nascido não são inconscientes e ininteligentes, mas conscientes, inteligentes e ativam nos mundos invisíveis. É bom e é justo que o homem invisível oculto no coração seja acolhido ao começar esse novo estágio de sua peregrinação e que se exerçam as mais salutares influências sobre o veículo que vem habitar e que ele deve apropriar às suas necessidades. Incrível que uma pessoa versada no conhecimento das leis espirituais, que sobretudo preponderam, determinando as relações de causa e efeito, leis entre as quais a de karma, apregoada pelos teosofistas, é inflexível em suas sanções se detenham em semelhantes preconícios. Não menos estranhável é ainda que, a propósito da Eucaristia, entre outras, se lê na seguinte passagem, Pags 364 e 365. O pão simboliza, de modo geral, a nutrição que entra na formação do corpo. O vinho simboliza o sangue encarado como fluido vital. Porque a alma da carne está no sangue. Levíticos 17:11. É por isso que os membros de uma mesma família se dizem do mesmo sangue. Ser do mesmo sangue que uma outra pessoa, significa igualmente ser seu parente. Daí também as velhas cerimônias da aliança do sangue. Quando um estrangeiro vinha ao ser admitido numa família ou numa tribo, uma das pessoas da família dava algumas gotas de seu sangue, as quais eram transfundidas nas veias do estrangeiro, ou ainda este as bebia, geralmente misturadas com água, após o que era considerado um membro nato da família ou da tribo, como sendo do mesmo sangue. Na Eucaristia os fiéis, do mesmo modo, participam do pão, símbolo do corpo, da natureza do Cristo, e do vinho, símbolo do seu sangue e de sua vida, e assim se aliam e se unem a ele. Pura doutrina católico-romana, assim no que se refere às virtudes miríficas da água, no batismo, para apagar a mácula do pecado original, transmitido de geração em geração, como na identificação com o Cristo pela mera ingestão das espécies, ilusória cerimônia mediante a qual inúmeras multidões de crentes, através dos séculos e até os nossos dias, se têm, com evidente prejuízo de seu aperfeiçoamento espiritual, julgado isentas dos esforços por converter-se de fato aos preceitos do Evangelho, a fim de, pela purificação interior, e jamais por outra forma, unir-se verdadeiramente ao Divino Mestre, com ele formando um mesmo espírito. Obstinando-se desse modo na fidelidade ao simbolismo cultual e tantas vezes supersticioso das religiões do passado, só introduzido na pura doutrina cristã por influência oculta do maligno, e, em consequência, deixando-se imperceptivelmente fascinar pelas suas sugestões, não admira houvesse terminado a senhora Annie Besant por cair em mais uma das múltiplas armadilhas em que, buscando frustrar os desígnios do Senhor, tem ele conseguido enredar os incautos, mesmo aparelhados de extensa cultura intelectual, mas que a ausência daquele humilde sentir de si mesmos, tão sabiamente recomendado pelo autor da Imitação de Cristo, coloca à mercê de suas insidiosas sugestões. Os sucessos de que nos vamos ocupar mostram, antes de tudo, que no espírito da autora do cristianismo esotérico e após a publicação desse livro se operou, não diremos evolução,
mas simples translação no sentido de novas ideias e propósitos, que levaram a substituir as intenções acerca do restabelecimento do cristianismo, nos moldes ali preconizados, pela realização, em que se tem nos últimos anos empenhado, de uma obra, na aparência, paralela ou semelhante, mas de fato subversiva, posto que de começo, animada de indubitável boa-fé, não percebesse os rumos que lhe viriam a ser impressos, nem mais tarde, após as decepções com que viu ludibriado o seu programa inicial, houvesse tido clarividência e, mesmo, a coragem moral de abandonar. O inimigo astuto é poderoso, quando se lhe não opõe o broquel invulnerável da humildade. Somente esta, que, já o dissemos, conserva acessível ao cristão santuário interior do homem, teria permitido neutralizar o embuste do maligno, bastando para isso ter-se presente no espírito a advertência do Divino Mestre a tal propósito. Discorrendo acerca dos últimos tempos, a que há de suceder era radiosa da cristianização do mundo, o Senhor Jesus preveniu com efeito os seus discípulos de então e do futuro, nestes termos, Mateus 24, 4-14. Vede, não nos engane alguém. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Haveis, pois, de ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos turbeis, porque importa que assim aconteça, mas não é esse ainda o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestilências e fomes e terremotos em diversos lugares. E todas essas coisas são princípios das dores. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes por causa do meu nome. E muitos então serão escandalizados e se entregarão de parte a parte, e se aborrecerão uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, porquanto se há de multiplicar a iniquidade, se esfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até ao fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então chegará o fim. Prossegue a descrição apocalíptica, particularizando episódios locais, e o Senhor insiste, 23-26. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou, ei-lo acolá, não lhes deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Vede que eu vos adverti antes. Se, pois, vos disserem, ei-lo lá está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não lhes deis crédito. E, numa linguagem de admirável precisão, definindo a natureza puramente espiritual do seu advento, rematou, 27. Porque, de modo que um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, há de ser também a vinda do Filho do Homem. Ora, esse aviso profético do Senhor Jesus abrangia a dupla visão de um futuro imediato e de um futuro remoto. No primeiro caso, teve ele consumada a realização no período que vai dos tremendos sucessos em que se viu arrebatada a sua geração e culminaram no cerco de Jerusalém e subsequente dispersão do povo israelita, até as implacáveis perseguições movidas, nos primeiros séculos, a família cristã. A segunda fase é, portanto, os sinais característicos, referente à nossa época, assinalada por uma tormentosa crise de múltipla natureza e de extensão e intensidade tanto maiores que afeta não apenas uma região circunscrita do globo nem um determinado povo, mas o mundo inteiro, índice de que a humanidade atinge evidentemente o termo de um ciclo evolutivo, para percorrer um ou outro, de mais adiantada civilização. A época das dores, de que são mera advertência às catástrofes e calamidades em diversos lugares ocorridas nos últimos anos, se avizinha para todos os povos,
parecendo ser esse o meio inevitável de os arrancar à materialidade excessiva em que têm sido mergulhados, a fim de os fazer despertar para superiores aspirações de espiritualidade. Mas, se a crise, como estamos vendo, é assim universal, o método curativo tem que revestir o mesmo caráter de universalidade. E só pode residir numa efusão do Espírito Divino, muito mais ampla do que a prometida pelo profeta Joel e que o apóstolo Pedro, com oportunidade, recordou em seu discurso, após a esplêndida manifestação mediúnica do Pentecostes: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e sonharão vossos anciãos. Essa profecia, que se verificou no período apostólico, isto é, no ciclo evolutivo anterior, de há quase 2000 alunos, teve no Espiritismo uma nova realização inicial, que será prosseguida ao termo da crise que também a ele, como temos demonstrado, vem afetando em nossos perturbados e tormentosos dias. Por essa ostensiva colaboração no mundo visível, mais que nunca necessária, os Espíritos do Senhor induzirão os homens a preocupar-se da vida espiritual, voltando para ela suas aspirações e os seus ditames, subordinando as coisas da vida material, desse modo sendo realizado um trabalho preparatório que, elevando o nível dos costumes e dos sentimentos, conduzirá sucessivamente a humanidade a um grau de espiritualização generalizada, mais que isso, universalizada, mediante a qual será possível então verificar-se o último termo da advertência, que reproduzimos, referente à vinda universal do Cristo, presente a esse tempo, de um a outro extremo do planeta, em todos os corações que sinceramente o invocarem. Tal a significação da imagem do relâmpago, que se mostra do Oriente ao Ocidente, aplicada, vinda do Filho do Homem. Em sentido diverso dessa interpretação, única, a nosso ver, satisfatória, um movimento de ansiosa expectativa começou de operar-se, no primeiro quartel deste século, e o anúncio do advento pessoal do Cristo entrou a ser feito em alguns círculos religiosos, particularmente no seio dos teosofistas, em que a ideia adquiriu definida objetividade, mercê da iniciativa que circunstâncias particulares induziram a senhora Annie Besant a tomar, secundada pelo Sr. Charles Leadbeater, cujos esforços convergiram para pôr em foco a figura de um jovem indiano, por eles reconhecido como o novo instrutor da humanidade. Jiddu era o nome de família, mas como um índice característico da instabilidade por que se havia de assinalar a sua carreira, do mesmo modo variando as ideias de que se tem feito, sucessivamente, Arauto, foi mudado para Krishnamurti, usando ele também o de Alcione em sua primeira manifestação pública, e sendo por último chamado Krishnaji pelos seus íntimos. Adotou, ainda menino, a senhora Annie Besant, que se propôs dirigir a sua educação no sentido de cultivar as faculdades latentes que tanto ela como o Sr. Leadbeater, com o seu dom de clarividência, julgaram ter nele descoberto e que, desenvolvidas, fariam dele um grande instrutor espiritual. É certo que, para levar por diante esse propósito, veio ela, por motivos de ortodoxia religiosa, a tomar uma estranhável atitude e desavir-se com o pai do rapaz, que tentou reaver o filho, sendo, porém, vencido no pleito judicial que para tal fim, diante da relutância da senhora Annie Besant em lhe restituir, teve que intentar perante os tribunais da Inglaterra, onde o jovem indiano estava sendo educado, sob os cuidados de sua vigilante preceptora. A desobediência, consumada de acordo com os próprios desejos do rapaz, seguiu, portanto, o seu curso. Concluída a sua educação e colocado no ambiente propício ao desenvolvimento das faculdades supranormais, que revelou efetivamente possuir, não tardou ele, mal adolescente, a escrever a sua primeira mensagem, intitulada Aos Pés do Mestre, firmada e publicada com o nome de Alcione, suprimido, todavia, em suas públicas manifestações posteriores.
Nas 27 páginas de texto, contém esse opúsculo alguns ensinamentos proveitosos e interessantes, posto que nenhuma ideia nova presente nem muito menos qualquer doutrina que ultrapasse a que se encontra no Evangelho, ao qual, de resto, não faz a mínima referência. Produto de indubitável inspiração oculta, a característica mais notável desse primeiro ensaio é a precoce maturidade do escritor. Fez-se contudo em torno dele uma intensa propaganda nos círculos teosóficos. Foi criada a Ordem da Estrela do Oriente, com o fim de preparar e facilitar o ministério público do esperado Messias e, poucos anos depois, a senhora Annie Besant, por ocasião do Congresso Internacional da Ordem, reunido a 11 de agosto de 1925 em Homem, na Holanda, se encarregava de anunciar solenemente o programa Novo Apostolado. Antes de o referir, assinalemos, ainda como um sinal das hesitações e instabilidade desse movimento, que a denominação da Ordem passou mais tarde a ser simplesmente da Estrela, com supressão do Oriente, que pareceu não mais convir às suas pretensões de universalidade e, por último, que a própria Ordem foi extinta, como o veremos adiante. Em seu discurso de apresentação, depois de exaltar os preparativos de recepção do enviado, favoráveis ao desempenho de sua tarefa, exclamou a senhora Annie Besant: se assim for, então o grito mais jubiloso do mundo acolherá. Se assim for, ele poderá ficar conosco durante muitos anos e o mundo mudará de aspecto e a humanidade será impulsionada para diante, e sobre nós, sobre vós, sobre milhares de pessoas como vós, sobre todo o mundo, repousará a resposta do mundo à vinda do seu Senhor. E agora, prosseguiu, tenho de dar-vos, por ordem do Rei, a sua mensagem e algumas das mensagens do Senhor Maitreya e dos seus grandes irmãos. Vou consubstanciá-las em uma explicação, durante a qual algumas das suas palavras aparecerão, bem como os fatos que eles me ordenaram comunicar. De modo que o que vos vou anunciar é, definitivamente, por ordem do Rei, a quem sirvo. Refere-se em seguida ao simbolismo do nascimento, à transfiguração, a crucificação, a ressurreição e a ascensão, correspondentes, jornada do espírito humano através das 4 grandes iniciações que, asseverou, serão vividas mais uma vez diante dos vossos olhos e passa a desenvolver o programa do novo apostolado, chefiado pelo Mestre, nestes termos. A tomada de posse do seu veículo escolhido representa o nascimento que ledes nos Evangelhos, e este, como eu vos disse, será dentro em pouco. Em seguida ele escolherá, como outrora, os seus 12 apóstolos, número significativo os 12, sendo seu chefe o próprio Senhor. Ele já os escolheu, porém somente tem ordem discípulos e mensageiros no mundo. Os 2 primeiros, o meu irmão Charles Liade Beater e eu passamos por essa grande iniciação ao mesmo tempo juntos, por causa do nosso trabalho comum no futuro, ao tempo em que me tornei presidente da Sociedade Teosófica. Nossos irmãos mais jovens, que atravessaram, por assim dizer, os estágios do discípulo, em determinados pontos, passaram pelas 4 grandes iniciações. Outros foram recebidos um pouco mais tarde pelo Rei entre os seus arats e um deles o será dentro em poucos dias. São eles, em primeiro lugar, esse discípulo de belo caráter e bela linguagem, Sejinarajadasa, conhecido de muitos dentre vós, conhecê-lo é amá-lo. Meu irmão Liade Beater e eu estivemos, como é natural, presentes a essa iniciação e também a de Krishnaji, a quem demos as boas-vindas como novos elementos do nosso grupo. Em seguida, vieram o meu irmão George Arundali, cuja consagração como bispo era necessária como último passo da sua preparação para o 4º grande passo da iniciação, e meu irmão Oscar Colestron, não tão bem conhecido talvez por vós, porém amado pelo seu caráter e pela sua sabedoria por todos os que bem o conhecem, como eu agradecidamente afirmo. Em seguida veio aquela quem chamei a minha filha Rukmini Arundali,
Essa jovem indiana com um passado glorioso, que será uma das que, dentro em poucos dias, tendo ouvido o chamamento do mestre em armas ainda muito verdes, será o mensageiro do Rishi Agastya para as mulheres e os jovens da Índia, empreendendo ali um largo trecho de trabalho que eu própria tenho estado executando durante anos. Jovem de corpo é, no entanto, velha em sabedoria e em poder de vontade, criança de vontade indomável é o seu apelido nos mundos superiores. Não escapou à senhora Annie Besant a temeridade que havia em anunciar publicamente semelhante escolha previa, comprometedora para os designados, e, num rápido lampejo de bom senso, observou. Agora, é coisa inteiramente nova serem os nomes das pessoas anunciados deste modo, porém não deve haver hesitação, por parte daqueles que são seus servos, no executar a vontade do Senhor. Não lhes compete julgar, cumpre-lhes obedecer. Como ele disse, isto pode causar-nos uma certa soma de incômodos e de ridículo, porém já estamos habituados, e isso que importa. Nada absolutamente. O que importa unicamente é a vontade do rei executar o serviço do grande mensageiro, o Bodhisattva. Pobre senhora Annie Besant. O futuro, bem próximo aliás, se encarregaria de confirmar a previsão, coroando de tremendo fracasso o plano arquitetado, como se vai ver. Entretanto, prosseguiu ela. Deixei de parte um nome e devo deixar um outro. Naturalmente nosso Krishnaji seria um destes, porém ele deve ser o veículo do Senhor. O outro é aquele que nos é muito caro a todos nós como a toda a fraternidade, o bispo Jameswed Gowdy. Ele tinha já sofrido a sua crucificação antes que o selo do aratado sobre ele fosse colocado pelo seu rei. Estavam assim formalmente organizados os preparativos para que uma calculada paródia reproduzisse em nossos dias a missão do Cristo. E poucos meses depois, a 24 de fevereiro de 1926, um jornal desta cidade trazia, firmada por um dos mais ativos membros da Ordem de Estrela, a notícia do fenômeno de transfiguração do novo Messias, assim descrita. Narram-nos por carta, e também por notícia de uma revista teosófica estrangeira chegou ao nosso conhecimento, que ultimamente, em Adyar, cremos que no dia 28 de dezembro, quando o Sr. Krishnamurti, chefe da Ordem de Estrela do Oriente, fazia uma conferência sobre a vinda do instrutor do mundo, subitamente, em dado momento, a sua fisionomia se iluminou e todos viram através dela a face do Cristo, que falava aos circunstantes, dizendo, eu não venho destruir o povo, mas para chamá-lo, porque ele me pertence. Enquanto isso, o busto do conferencista se encontrava nimbado e iluminado por uma luz intensa, branca, brilhante e viva. A frase, interrompamos um momento a transcrição, para comentar, se foram fielmente reproduzidas as palavras da proposição inicial, chega a ser grotesca, pelo absurdo que encerra e a torna, portanto, irreverente aquele a quem foi atribuída. Destruir o povo? Mas a que propósito vinha semelhante desproposito, que ninguém seria capaz de suspeitar da parte de um reformador religioso? Compreende-se que o Cristo houvesse assegurado outrora, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Afirmativa de necessária e tranquilizadora significação doutrinária e de oportunidade histórica. O que o bom senso, o simples bom senso não pode admitir como do mesmo autor é essa moderna paródia, afastando uma irrisória e absurda suspeita, que a ninguém ocorreria. A frase, entretanto, foi aceita e divulgada como um sinal de identidade, sendo além disso o fenômeno luminoso, descrito na notícia que nos reportamos, considerado uma verdadeira vitória para os ideais dos membros da Ordem de Estrela do Oriente e uma confirmação deles. O fato aliás não é novo, acrescentou o autor do escrito, pois já em 28 de dezembro de 1911, ano em que foi fundada a Ordem da Estrela, e quando pela primeira vez o chefe, Sr. Krishnamurti,
fazia pessoalmente a entrega de diplomas a novos membros, foi inundado pela mesma luz, e a irradiação de força então foi tão intensa e tão sentida a presença superior, que todos caíram de joelhos, insensível ou instintivamente. O bispo Charles Leadbeater deu a esse fato a designação de Novo Pentecostes, e ele ficou registrado para sempre nos anais da história da Ordem de Estrela do Oriente e desta época admirável que vamos vivendo, etc. Veremos adiante qual foi a sequência, ou antes, o acaso desse novo Pentecostes, de meramente pretendida e forçada significação. Sucederam-se, entretanto, em crescendo significativo, as maravilhas divulgadas pela imprensa, referentes ao moderno instrutor da humanidade, sem atingirem contudo a culminância, a que o Senhor Jesus se havia referido, na advertência que atrás reproduzimos, de enganar, se possível fosse, aos próprios escolhidos, pois que de fato só os incautos foram ludibriados. Assim, um novo comunicado subscrito pelo mesmo motivo membro da Ordem de Estrela, a que aludimos, e publicado a 3 de março de 1926, anunciava. Foi um assunto de maravilha, talvez, para muitos o saberem que o Cristo, o divino instrutor dos anjos e dos homens, usava um corpo físico de incomparável beleza e vivia no Himalaia. Eis como o bispo Charles Leadbeater descreve a figura divina do instrutor do mundo. Nas pessoas de Nosso Senhor o Bodhisattva, o instrutor do mundo, e do mestre Kutumi, seu principal lugar-tenente, a influência especialmente notável é a irradiação do seu amor, que tudo abrange. O Senhor Maitreya está usando um corpo da raça céltica, presentemente, posto que, quando aparecer ao mundo para ensinar o seu povo, como pretende dentro em pouco, fará uso de um corpo preparado para esse fim por um de seus discípulos. O seu semblante é de uma encantadora beleza, forte e cheio de ternura, com ricos cabelos flutuantes, como ouro rubro, cerca dos ombros e barba espontada, como em alguns antigos quadros, e olhos de um admirável violete, semelhantes a flores admiráveis, semelhantes estrelas, como poços cheios com as águas tranquilas de uma paz eterna. O seu sorriso é deslumbrante, muito além do que as palavras podem exprimir, e uma cegante luz gloriosa o cerca, entremesclada com a rósea chama que irradia constantemente do Senhor do Amor. Tal é, acrescenta o comunicante, a descrição que ligeiramente, em seu recente livro Timasters Antipat, Os Mestres e o Caminho, faz o bispo Charles Leadbeater, que muitas vezes, no que parece, tem estado em presença do instrutor do mundo. Poucas semanas antes, em fevereiro de 1926, o mesmo jornal havia publicado, sob epígrafe em colunas abertas, encimando o retrato de Krishnamurti, o novo Messias, segundo fotografia recente enviada ao seu senhor, de Paris, pelo seu enviado especial, Índia, uma longa descrição, de que reproduzimos os trechos seguintes. No dia 11 do mês último, em Madras, na Índia, teve lugar a grande cerimônia de proclamação da chegada do novo Messias. A cerimônia realizou-se no local do novo Templo ao Sol, cuja primeira pedra foi colocada, há 6 anos, pela doutora Annie Besant. Senhora Annie Besant proclamou Cristo, em nome da Sociedade Teosófica. O novo Messias é um jovem hindu chamado J. Krishnamurti, que desde 1911 viveu na Inglaterra e na França, onde fez a sua educação. 7 dos 12 apóstolos que o devem acompanhar, durante a campanha de predicação que vai empreender, já estão escolhidos. Senhora Annie Besant e o patriarca australiano Charles W. Leadbeater, ambos conhecidos autores e propagandistas teosóficos, serão os chefes dos apóstolos. Senhora Annie Besant declarou recentemente, durante uma reunião de seus discípulos, que foi na esperança de evitar uma nova grande guerra, que o príncipe da paz apressou a hora de sua vinda,
que não devia ter lugar senão daqui a alguns anos. Em seguida, algumas outras particularidades de menos interesse. Reproduz o jornal o comunicado epistolar que Unité Press enviara, em janeiro, o seu colaborador Kate Jones, de Londres, contendo a entrevista concedida pelo Sr. Basil Howell, secretário da Sociedade Teosófica na capital inglesa, e rematando-a com as seguintes curiosas informações. Krishnamurti, que tem 30 anos, diz que se recorda dos fatos relacionados com as suas 31 existências anteriores. Em cada uma delas, ele diz, encontra provas da sua culminância na existência atual, como um corpo que abrigará o espírito do novo Cristo. Ele e os teosofistas, disse Howell, acreditam que, por uma decisão de Deus, o espírito do Cristo entrará no seu corpo e fará a sua aparição por meio de uma mensagem e o Krishnamurti poderá então, e não antes, entregar a humanidade. Por causa dessas previsões, os peregrinos dos 37 países estão agora reunidos em casa de Krishnamurti, em Madrasta, vigiando o predestinado com olhares ansiosos. L. W. Rogers, de Chicago, secretário-geral da sociedade, encabeça uma lista dos 36 americanos. A Inglaterra tem 50 peregrinos lá, a Austrália 75, a Suécia 13, a Nova Zelândia 9 e a Índia 1.500. Alguns desses peregrinos estão em Madrasta e Quitares várias semanas, e como os recursos de alguns estão escasseando, têm sido feitas orações no sentido de que o Espírito se apresse e faça logo a sua aparição. Mas o Espírito, informemos por nossa vez, não se mostrou resolvido a atender a essas orações nem satisfazer tão ansiosa expectativa. E alguns meses depois, a 7 de julho de 1926, o mesmo jornal inseria um novo comunicado epistolar da Unité Press, que começava por esta decepcionante notícia. Krishnamurti, o jovem hindu eleito para ensinar o mundo, pretende adiar sua estreia como novo Messias, até a sua chegada aos Estados Unidos no próximo verão. E prossegue. Krishnamurti chegou à Inglaterra em meados do mês de maio e todo mundo esperava que a doutora Annie Besant e seus colegas da Ordem de Estrela do Oriente o auxiliassem em sua tentativa para salvar o mundo. Mas ele foi para uma calma mansão nas imediações de Londres e se pôs a meditar e estudar. Por essa ocasião ele fez também uma ligeira viagem à Holanda. Altos oficiais da Ordem de Estrela do Oriente, da qual Krishnamurti é o presidente, revelaram à Unité Press que ele não receberá seus plenos poderes do céu como novo mestre do mundo até o dia em que chega aos Estados Unidos. E mais adiante. Sr. Balliol Haver, representante nacional da Ordem na Inglaterra, explicou ao representante da Unité Press a atual situação do Messias. Por enquanto, disse ela, ele é um ser humano vulgar, mas muito breve transformar-se-á em um mensageiro divino, e ela espera que suas credenciais celestes cheguem quando ele tenha chegado à terra da América. Ele deverá ser um mensageiro divino, disse ela, um dos muitos enviados para mostrar à humanidade o caminho, a verdade e a vida. A Ordem acredita, remata o comunicado, após várias considerações, que o Cristo nasceu humano, e recebeu poderes divinos durante sua mocidade, quando foi escolhido para mensageiro divino. A mesma coisa, dizem, sucederá a Krishnamurti. E, se não suceder, eles terão perdido muito tempo e muito dinheiro, porquanto Sra. Annie Besant, protetora da Ordem e a principal teosofista, o adotou há 15 anos ou ele tem sido apoiado e educado às custas da Ordem. Não sucedeu, entretanto, e já agora, em face do rumo que tomaram os acontecimentos, não será temerário assegurar-se que não sucederá, podendo ser considerada, como um malogro completo que coroa a espetaculosa iniciativa dos teosofistas, encerrada a primeira fase do movimento audaciosamente coordenado pelo Anticristo para ludibriar o mundo com o anúncio do reaparecimento do Cristo e a irreverente paródia da sua missão de há 19 séculos.
O fato encerra uma lição, que parece não ter sido compreendida, mas que cedo ou tarde o será por aqueles que, fiando-se de sua própria suficiência como grandes iniciados, foram simplesmente vítimas de ilusões, arrastando outros, como eles, surpreendidos em sua boa-fé pelo inimigo astuto, que nada respeita e a cujas manobras, variadíssimas em seus, não raro, insuspeitados matizes, só aprofunda humildade.